violência que corre 80% com meninas e mulheres, uma violência que ocorre em um perfilamento racial muito importante, mais da metade das meninas violadas são negras, e uma violência que ocorre Bom, estamos aqui em 2025 para fazer o nosso encontro anual contra o abuso e a exploração sexual infantil e tantas outras violências contra criança e adolescente. Hoje estou recebendo aqui no nosso sofá, mudamos aqui o cenário, um pouquinho mais confortável. A gente está recebendo aqui carinhosamente a Aline Cristina Reis Garcia. A Aline é assistente social com experiência no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, com atendimento no CRAS e no CREAS. Depois eu vou fazer um link legal para todo mundo entender isso. Ela atua desde 2012, é pós-graduada em mediação e conciliação de conflito e violência doméstica. Ela atua hoje como coordenadora do CREAS da nossa cidade de Jardinópolis e acredita na comunicação como principal ferramenta para a resolução de dilemas e conflitos interpessoais. Seja muito bem-vinda, Aline. Quer falar um oi para todo mundo, para a gente começar? Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada. Eu quero dizer que eu estou nervosa, que é a primeira vez que eu participo de uma live assim, né? Quero agradecer o convite do pessoal do CNPCA, na figura da Rose, a Secretaria de Assistência também, e dizer que eu estou feliz em dialogar aqui, né, fazer essa comunicação, essa conversa mais informal sobre essa questão da importância de se comunicar, né? Sim, esse ano a gente vem com o tema, né, que vai estar na abertura, que os nossos participantes viram na abertura, e ele fala muito sobre, eu falo, vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. Né? Então é sobre esse direito de fala, é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais. E aqui recebendo a nossa palestrante, esteve com a gente essa semana, deixou bastante professores com um olhar marinado, foi muito gostoso a palestra, foi muito importante, foi muito potente, como sempre, Lu. A Luciene Miller, para quem não conhece, ela é escritora do best-seller que está ali ao ladinho dela, o livro Cola Invisível. A Luciene, ela encanta escrever sobre os desafios da vida com uma sensibilidade que acolhe e inspira. Ela cresceu em situação de rua e fez dessa dura realidade uma ponte para reflexões profundas sobre conhecimentos, escolhas, esperança e afeto. Sobre esse tema, essa história da Lu, nós tivemos a oportunidade de fazer um podcast com a Lu ano passado. Vai estar no link da descrição para todos vocês que quiserem acompanhar toda a história, a saga desse livro, os detalhes, porque hoje a gente está trazendo uma outra Lu. A gente está trazendo uma Lu aqui que tem um quê a mais, né? Essa história, ela foi impactante, importante na vida dela, mas ela foi transformadora. Então, no segundo momento, a gente apresenta aqui agora a Lu, professora, palestrante. Ela esteve 2 vezes na TED Speaker, maravilhoso, é incrível. Quem não assistiu, assista. Ela é youtuber do canal Bibliotequeira e embaixadora do Pop Rua Jude.
Também ela é diretora e editora da Formate Editora e membro da Academia Guarulhense de Letras. Além disso, na sua profissão, na sua formação profissional, ela atua na formação de profissionais do Ministério Público de São Paulo e da Justiça Federal e é uma importante voz no enfrentamento às violências contra crianças, adolescentes e pessoas com vulnerabilidade. A Lu vem fazer parte da nossa rede protetiva, vem para nos ensinar, vem para dividir. Sejam muito bem-vindas vocês duas nesse nosso bate-papo importante, potente, que significa, que vem, que muda, que transforma. Né? Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria só fazer aí um resumo de onde está a nossa rede protetiva e por que esse 18 de maio a gente vem para falar de coisas mais técnicas, coisas posteriores, e que a gente não está aqui ensinando de novo as crianças a como se proteger, que a gente não vai estar aqui falando de novo sobre quais são os canais de denúncia, porque eles existem, Disque 100, ou acessem o CMDCA de Jardinópolis, tem um aplicativo próprio, coloquem no seu Google Play CMDCA, depois os meninos vão colocar os links para que vocês acessem todos os canais de denúncia. A gente nunca vai deixar de falar do canal de denúncia, porque ele é extremamente importante. Mas, assim, a nossa rede protetiva, ela chegou em outro patamar. Né? O patamar que as pessoas esperam de uma rede protetiva é que fale para as crianças que elas precisam denunciar. Fizemos. As nossas crianças entenderam. Elas sabem que elas têm direitos. Isso é muito importante. Isso precisa continuar o ano todo. A nossa rede precisava se organizar em protocolos de ações, né? Para que cada setor, cada segmento entendesse como pode, como deve trabalhar com uma criança vítima de violência. Esse protocolo foi criado pela rede protetiva. Cada segmento da educação, da saúde, a Aline me corrige se eu estiver falando bobagem, a Aline também é representante da rede protetiva, né? E se eu estiver falando alguma inverdade aqui, por favor, vocês me cortam imediatamente, né? Mas foi criado o protocolo da rede protetiva para a educação, para a saúde, para a assistência, para a segurança pública, com passo a passo, com organograma de onde denunciar, como fazer, para onde aquela criança tem que ir depois. Foi estabelecido a introdução da escuta especializada, não falei aqui, a Aline também está nesse processo, ela faz parte da escuta especializada, também do nosso município, que é esse lugar de acolhimento, de escuta efetiva para fazer com que a criança não seja revitimizada novamente. Então, a gente estruturou a rede. Mas por que ainda, com toda a estrutura, com aquilo que a maioria dos municípios ainda não fez? Porque se a gente parar para pensar, tem muitos municípios que estão muito aquém. Ainda nós temos crianças que não se sentem ouvida, escutada, acolhida, protegida. Né? Então, e famílias que não se sentem que a pessoa que fez o ato não recebeu a pena, não foi condenado, não foi julgado ou que não houve justiça. Então, é sobre esse processo. Como acontece esse processo? Por que a gente tem uma sensação que é tão morosa? Por que as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos ou que não acreditam no processo? Ou todos os processos têm que ser condenatórios? São muitas dúvidas. E essas dúvidas todas eu vou pedir para que vocês me auxiliem nesse processo. Então, eu vou ler aqui só um poema para a gente iniciar e eu vou dizer que depois disso eu paro de falar e vou estar aqui só para ouvir. Quero aprender a fazer aquela escuta. Então, nesse momento, eu vou fazer a fala de alguns jovens, né? Como que eles se sentem
e essa angústia, né, de ser ouvido. Há tempos atrás eu escrevi uma poesia. Veio à minha cabeça um verso que eu comentaria. Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. Vocês me entendem, mas não me compreendem. Eu confesso que tenho dificuldade de me expressar. Confesso que não aprendi a conversar. Sou mais de me calar. Tenho medo de me expressar. Me privar foi a forma de me proteger. Nas discussões e brigas, que eu não queria comprar, de desentendimentos que eu não queria causar. Não peço que me compreendam, não peço que me ouçam. Somos humanos feitos por ações. O silêncio causa reações de dores e emoções, de palavras guardadas. Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. Ney Moraes, um pequeno jovem que grita e pede socorro. Que representa tantos, né? Sim. Quantos Neys? Quantos? Sim. Quantos Neys? Então, Lu, sobre esse não ouvir, na sua trajetória, você traz muito isso. Ninguém... a gente fala do teu livro do Colo Invisível, de ser invisível. Mas quando a gente fala assim, que até mesmo quando viram, te ouviram, né? Muito interessante, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez falar uma semana tão importante, de mais uma vez ter contato com uma rede que se importa, uma rede bem integrada mesmo, assim como você disse. Eu percorro muitos lugares nesse país e eu vejo muitas pessoas vocacionadas e bem intencionadas, e às vezes sem um apoio, sem uma sociedade interessada. Então esse trabalho todo, ele tem que ser muito elogiado, por conta de que não é simplesmente, vai muito além dos protocolos, vai muito além de cumprimento de lei, além de capacitação. É uma força que é uma vocação já, é pessoal de cada um, de cada indivíduo envolvido. Isso é admirável. E por isso que tende a crescer e expandir. E a tendência, né, às vezes que responde talvez a sua primeira pergunta, porque apesar disso tudo, ainda existem pessoas e crianças que se sentem ainda silenciadas. Uma vez que isso é cultural também. Isso também vem de uma educação. Isso não vai ser uma transformação de um dia para o outro. Isso é um trabalho mesmo de formiguinhas e de pessoas que se importam e que se somam. E essa tendência, a Aline pode saber muito bem na prática, né? Ela vem com mudanças, ela vem com mudanças fundamentais, mudanças na vida de alguém, mudança no futuro de alguém, no diálogo e nessa participação e cobrança, inclusive, dessa família, né? Da família que é o primeiro ponto de partida para uma vida. Vem de alguém, vem de uma história. E de qual história? E aí, a partir disso, voltando para a minha própria história, que você menciona, falando da invisibilidade, né? A invisibilidade de uma menina abandonada pela própria família, abandonada pelo Estado, abandonada pela sociedade como um todo, e uma família, assim, uma menina que cresce invisível em situação de rua e submetida a todas as violações de direito e violências possíveis e até outras que eu nem descrevo. Então é uma menina ainda muito, apesar de não parecer, muito quieta, né? Então você vê como as coisas podem evoluir depois quando você tem acolhimento e quando tem oportunidades. Eu era muito quieta e ser quieta é uma defesa também. A partir disso, eu queria sim ser vista em primeiro lugar e depois, quando eu percebi que eu não era vista, né, levou tempo para eu entender tudo isso, não é? Quem está passando por isso não percebe, acha tudo isso natural, porque vê outras pessoas na mesma circunstância e não imagina, do mesmo jeito que quem nunca imaginou crianças vulneráveis ou violentadas, né, que isso não aconteceu e não deve acontecer mesmo, o normal é não acontecer, deveria, ela não consegue sair desse lugar às vezes e sentir o outro, né,
é aquela coisa de se colocar no lugar do outro, quem está também não percebe que aquilo não é normal e que é errado. Só com o tempo isso vai percebendo. E aí, a partir dessa invisibilidade, quando você tem alguém que se aproxima, que se importa devagarzinho, que ganha sua confiança, aí você fala. E quando você fala o que, às vezes, você fala querendo mencionar, mas depois, quando entende, algumas pessoas, como eu, já querem gritar. Outras querem extravasar. E aí, inclusive, até trazer essa dor e repassar. Então, esse é o ouvir, né, que muitos esperam, mas essa manifestação é individual também. E aí que é delicado, porque essa manifestação pode vir de todas as formas. E, na maioria das vezes, infelizmente, num ciclo. E num ciclo que repassa toda essa dor. Né, Aline? É verdade. E quando você fala, né, da sua história, né, do quanto você foi invisível, né, do quanto ninguém olhou para o seu pai, Sim. né, que estava ali num momento muito difícil, que não tinha uma orientação do que fazer, né, não teve um acolhimento de ninguém. Né? Então, essa situação me remete à questão da proteção. Quando a gente trabalha em CREAS, por exemplo, né, qual que é o principal objetivo nosso? Né? É interromper o processo de violação, comportamento violento que está acontecendo, né, e ressignificar. Mas esse ressignificar, para que eu consiga, de fato, trazer essa sofrendo, eu preciso entender qual é a proteção que ele teve, né? Porque quando a gente fala de fortalecer função protetiva de família, nós precisamos entender se essa família ela foi protegida em algum momento. Então, a pessoa consegue proteger quando ela é protegida, né? E quando ela recebeu essa proteção de alguém, a gente precisa entender o que essa família entende por proteção, baseado na história dela, né? Baseado naquilo que ela recebeu dessa sociedade, como que essa sociedade que ela está inserida, ou a comunidade, a cidade, a família, funciona, né? Qual é a história, o que ela tem, né, para doar para alguém. Né? Então, quando a gente fala, né, dessa questão de ouvir, isso é algo que essa comunicação ela precisa ser não violenta. Por isso que a gente fala muito de comunicação não violenta. Né? As pessoas precisam ter o tempo para falar. Né? E aí a gente vai na contramão desse processo societário que a gente está vivendo, porque hoje tudo é muito rápido. Né? Tudo é muito imediato, tudo precisa acontecer aqui e agora. Né? E para você trabalhar com essa questão de proteção e ressignificar, você precisa ter tempo para escutar. Né? E esse escutar é algo que você, quem escuta, também precisa querer. Né? E ouvir. Eu tenho dito que, até estava comentando com a Rose antes de começar, que eu tenho observado e me incomodado muito a dificuldade que as pessoas têm de esperar o outro terminar para falar. Né? Então, o pensamento está tão rápido que a gente já está pensando no que é que nós vamos responder para o outro. Perde a questão de ouvir de fato o outro. E isso é algo que requer tempo, né? É algo que requer vontade, né? E também é algo que requer o investimento do próprio Estado, né? Com políticas públicas que sejam efetivas, com políticas públicas que dê condições para garantir o direito, né? E não que funcione de forma mínima. Então, tudo é um processo. Dentro da questão da formação de vocês duas, né? Não só na formação, mas na atuação de vocês duas. Vocês duas atuam dentro dos serviços de garantia de direitos, dentro da rede protetiva, cada qual com o seu papel. Eu costumo fazer eu brinquei com você um pouquinho antes da gente entrar aqui no bate-papo, porque a gente fala da assistência social
E a assistência social, eu acho que tem muita dificuldade ainda de fazer uma comunicação, por mais que ela atende um público muito específico, um público com entendimento mais simples, precisa ser traduzido de uma linguagem, né, bem mais informal para que as pessoas possam ter compreensão, porque na grande maioria do público que a assistência social atende é um público extremamente vulnerável. E aí a gente vem com vários tipos de códigos, né, de serviços, e que fica muito difícil de compreensão, né? Eu brinco, o CRAS, o CREAS, a gente vai falando, para a gente estar dentro da rede, é muito comum, né, a gente ouvir. E aí eu costumo fazer uma associação com a saúde, que é um serviço público mais de entendimento mais popular, né? Todo mundo sabe o que é o postinho, né? O que você vai fazer lá no postinho, né? Então eu vou fazer uma prevenção, eu vou ver se eu estou doente ou não antes, né? Vou lá para tomar uma vacina, vou me prevenir, né? Ou se não, eu tô doente, tô com febre hoje, então eu já tô mal, então eu vou procurar lá o hospital, eu tô ruim. Então, o hospital vai fazer meu primeiro atendimento, depois ele vai falar, olha, ok, então você está aí nesse primeiro atendimento, você precisa da rede secundária, né, que são os especialistas. Então, ele vai te encaminhar para os especialistas para você receber o tratamento adequado, né? E quando não, você está muito ruim, você vai para uma internação, né? Aí você vai para um hospital. Então, eu costumo fazer associação, né? O CRAS é o postinho, então é o lugar ali onde a gente vai prevenir, né, onde você vai receber as orientações básicas, onde você tá percebendo que você precisa de apoio. Aí a gente tem o CREAS, que, cara, já deu ruim, né? Alguma coisa já aconteceu, algum direito já foi violado, né? Então eu fui para o hospital. Então tô ali na emergência ali e eu preciso ser socorrido. Então eles vão te socorrer ali naquele processo e vão falar, olha, o caminho que você precisa percorrer é esse, vai te encaminhar para os especialistas. Então, você vai para a rede de atendimento, você vai para o serviço de fortalecimento de vínculo, você vai para todos os serviços que precisam para auxiliar aquela família. Se não, vai para a internação, que aí são os casos, né, que vai para os acolhimentos, e aí, né, você já tem aí você tem que sair daquele núcleo, você tem que sair daquela situação. E aí a gente vê, por exemplo, o CREAS, que é um equipamento extremamente importante, né? Todo mundo levanta a bandeira e fala, precisamos de um hospital na cidade, precisamos de um hospital na cidade. O CREAS é esse Hospital da Assistência Social, com fila de espera, né, Aline? Sim. Né? E assim, não conseguindo atender a demanda, porque o próprio CRAS já está também superlotado, né? Porque os serviços de proteção básica não dão. E aí é óbvio que a situação da violência ela vai aumentando, ela vai crescendo, aí ela passa do ponto que ninguém pode fazer alguma coisa, e isso vai ser judicializado. Uhum. E aí, quando ela chega no judicializado, aí a gente comete um equívoco, né? E é sobre isso que eu gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer para as pessoas. Porque a gente está vivendo uma era de rede social que aí você colocou lá uma foto. Cara, em questões de segundos, você vai ter julgamentos de todos os tipos, né? Já te condenaram, já te deram uma solução, já resolveram o teu problema. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma solução. E assim, e o julgamento mais ainda, né? Eu acho que de todos o julgamento mais ainda. E aí as pessoas acham que judicializando tudo, o processo é como um julgamento de rede social, né? E aí não entende qual é o processo que gera dentro de um processo judicial. Então, assim, vocês dentro dessa rede de atendimento, dentro da formação da magistratura, que é uma área que você atua, Lu, explica assim um pouquinho para a gente, quando acontece um caso ser judicializado, qual que é o processo? Eu estou trazendo isso à tona para vocês, porque assim, eu não vou entrar, obviamente, não vou entrar em detalhes, né? Porque a gente mora numa cidade micro e qualquer detalhe que eu der sobre qualquer caso é claro. Mas assim, eu já recebi diversos, né?
mães que são mães de crianças vítimas de violências graves e que elas têm a definição judicial na mão deles, que inclusive fala sobre a condenação, mas a pessoa não está presa, né? Então, ela tem a sensação de que não houve justiça, né? Porque não consegue compreender a questão do processo em si. E a consequência disso é de descrédito do trabalho inteiro de uma rede, né? Então, eu acho que seria tão importante que as pessoas entendessem, para depois a gente falar dos outros tipos de justiça que existem, das outras possibilidades mais inteligentes, né? E que traz para aquilo que a Aline colocou no começo, da conversa, da mediação, da resolução dos conflitos através da compreensão no antes, né, para não chegar nesse ponto, mas que as pessoas pudessem entender como que funciona esse processo, para a gente deixar assim, eu acho que a gente acalma o coração porque eu senti isso. Quando eu expliquei para essa mãe, de uma forma isolada, ela acalmou. É isso que falta, na verdade. É tudo tão automatizado, é tudo tão corrido, mesmo com pessoas, por exemplo, como a Aline, que passa pela fase da conciliação, né, do diálogo, ou antes disso tudo, ainda é com recurso tão mínimo que quando chega nesse processo e aí caminha de uma forma lenta por conta de demandas gigantescas, né, e poucas pessoas e recursos, como eu comentei, acontece que a população ela tende a imaginar a execução, né, as tendências de punição baseada ainda em muito do que vê em filme, do que viu em novela, do que percebe, do que contaram. Não tem uma educação, uma orientação. Essa educação, ela serve para tudo na vida, para a gente entender desde criança, inclusive, nessa formação como ser humano, identificar seus próprios direitos, identificar o caminho. E isso não acontece, isso acontece lá na frente, quando você é adulto e um ou outro se interessa pelo direito, ou se interessa por entender a parte de psicologia, se interessa em cada um na sua área, então cada um vai se individualizar e focar naquilo, mas no geral as pessoas elas não têm orientação. E aí na base dessa cobrança está exatamente o julgamento precoce, que não tem uma determinação legal, e aí a compreensão do o que é o processo. Ele está baseado numa legislação onde já foi determinado com antecedência, onde já teve um estudo, uma ciência, uma análise de outras histórias e outros casos para chegar naquele ponto de partida de lei. E a partir disso também de outras questões, como jurisprudências, casos isolados, separados, que servem como decisões que fundamentam a decisão de cada um. Mas o que tem que ser falado bem claro nessa proposta é que tanto o caso dessa pessoa que se sente injustiçada quanto o outro são diferentes. Então, a delicadeza está exatamente aí. A delicadeza está no cuidado dos acontecimentos, justamente porque existe uma presunção de inocência. E é muito delicado quando a gente aborda as questões que envolvem o Maio Laranja e todas as violências e temáticas que chegam em tendências desde de uma violência física, uma negligência, à violência sexual e todos os seus traumas. Tudo isso são histórias que requerem investigação, escuta especializada e todo um cuidado para chegar no veredito. E esse veredito tem que ser feito por alguém que tenha noção e tenha interesse em ouvir todos os lados dessa história. Porque quando você coloca uma foto na internet e emite uma opinião, é o seu olhar, é a sua visão, que pode ser completamente diferente da minha, por exemplo. E aí o respeito entre essa separação e essa diferença de olhar deve ser considerado. Então, eu não sou juíza, por exemplo, né? Mas quem tem o domínio pleno dessa legislação e de toda essa parte técnica para dar embasamento. Mas, além de tudo,
quem decide e todos os seus entes do Estado que oferecem para essa parte, que requer uma orientação, precisa também, além de simplesmente dar a sentença, ter alguém para também movimentar e orientar, porque quem está sofrendo não tem essa compreensão de mundo do que quem está decidindo. E quem decide, muitas vezes, também não tem noção da vivência que essa pessoa que está tendo um julgamento ali passou. Acontece que é essa humanização. A minha fala em relação à magistratura, em relação aos contatos, à formação de profissionais gerais, né? Tanto aqui como a rede, por exemplo, que eu participei de uma capacitação, uma formação, quando eu falo. É justamente despertar esse olhar, um olhar cuidadoso, humanizado, mas para o lado de sensibilização e acolhimento. Porque você decidir a vida de alguém é muito sério e tem que sair do automático. E, assim, além de tudo, uma cobrança de política pública para dar fomento a toda uma rede para que não chegue. Às vezes, um caso pode ser trabalhado muito antes disso e pode, inclusive, prevenir outros casos, porque durante o percurso de um caso, de uma família que está acontecendo, enquanto não há um desfecho e simplesmente uma educação para essa família e para os seus e para a sua comunidade como um todo, aqui em Jardinópolis vamos falar, por exemplo, de um lar, do bairro dele, da cidade, do território todo. Todos têm que ter uma sensação de justiça pela cobrança, pela demanda, mas essas pessoas, elas não têm noção do funcionamento e nem vão ter, não é uma coisa, não é uma utopia, ninguém vai simplesmente se transformar no profissional operador do direito e definir. Mas, a partir de um momento que tenha uma sensibilidade, uma orientação, todos vão perceber e prevenir, porque nesse processo é a prevenção de outros casos. E, assim, a partir do momento também que não haja uma punição, por exemplo, vai ficar uma sensação de que é possível fazer, que pode ser repetido. Então, está vendo a delicadeza? Mas, assim, o ideal é o olhar individual para cada caso. E, claro, e também uma propagação para quem demanda essa cobrança, para que tenha uma orientação de satisfação, como você fez nesse caso, para poder esclarecer. Foi você que esclareceu para essa moça que um processo, inclusive, transitado e julgado, e que tem uma definição e toda uma sequência de protocolos e de orientações, faz parte. Isso é justiça, isso é seguir a legislação. E às vezes ela imagina que talvez seja o que alguém de lá da comunidade falou, alguém do bairro, alguém do condomínio, a gente não sabe de onde vem cada história, né? E é importante que as pessoas não fiquem com dúvidas, né? Procure, é muito importante que se não está esclarecido, que procure a rede, procure as suas entidades de apoio, procure o advogado, peça esclarecimento. E eu acho que mais, assim, para os profissionais que atuam, eu costumo dizer assim que a faculdade nos ensina a falar numa linguagem muito rebuscada, exige da gente que chegue lá e faça estudos e faça, lógico que você vai fazer documentos, tal, com aquele teor, mas que ele fica muito distante da maioria da população. Então, para que cada um que esteja na rede, na atuação, compreenda para qual público atua. É onde volta para as campanhas, né? Onde volta para a informação, para o diálogo. Então, as campanhas, elas sinalizam, o diálogo multiplica. Na base escolar é necessário orientar os educadores, mesmo porque todos os casos que vêm e tendem nessa relação, eles são notificados, na maioria das vezes, nas escolas. Porque é onde a criança, o adolescente, e até alguns adultos ainda vulneráveis se expressam, onde ganham confiança para poder falar. E, assim, uma rede que ainda não entende ou que não tem uma formação, tem medo, inclusive, de repassar isso. Não sabe o que vai acontecer. Muita gente sinaliza, outros não se manifestam, outros não sabem o que fazer. Então, precisa de orientação, de informação. E isso no calendário anual. Não só um único mês, né? Claro que é importantíssimo gritar
e não só para um tipo de violência, mas entender que todas elas juntas elas se manifestam a chegar e que todas ferem de diferentes maneiras. Sozinha, né? Nenhuma. Assim, eu posso e tenho o poder de falar nesse sentido, porque a violência foi minha companheira mais próxima na infância e na adolescência, de todas as formas que vocês imaginarem. E eu descobri sozinha que os meus direitos foram violados, eu descobri sozinha o que procurar fazer, eu não tive uma manifestação. Hoje em dia, depois de tantos anos, existe uma Constituição onde diz que todos são prioridade absoluta, né? Crianças, adolescentes e idosos. Existe um ECA com tudo que é estabelecido. O Brasil tem uma legislação assim, elogiável no mundo todo não é assim. O Brasil é rico disso, é rico em manifestar a escuta especializada, é rico em definir a lei do Borel e tantas outras que se manifestam, mas e a aplicabilidade disso? Essa formação desperta também, tem que ter o interesse de quem também vai para a formação. Quem vai tem que saber que aquilo é importante, não ver que é técnica, é cansativo, não vou. Não, se você faz o que faz, você tem que ter vocação para fazer. A sua atuação é importante, você tem que dar a mão para ela que faz, tem que dar a mão para o outro, para quem nos ouve. Então, são 3 pilares fortíssimos: família, sociedade e Estado. Política pública para atender. E aí, educação para a população compreender. Isso aí. Eu acho que assim, né, são coisas tão importantes, essa questão de você atender, né, trabalhar com a questão social, sobretudo. Não existe outra forma de se trabalhar questão social sem ter políticas públicas, sem ter investimento público. Então, é uma luta que, neste momento, não estou dizendo específico, mas nós caminhamos numa contramão, né? Vamos dizer assim, a assistência social, ela trabalha na contramão de um projeto de sociedade, que é um projeto de Estado que seja mínimo, né? Então, a gente costuma brincar no CREAS que é assim, né? As pessoas, às vezes, por não ter o conhecimento, e a gente entende que isso faz parte deste processo, elas acabam não votando num candidato que propõe uma questão de garantia de direito, não consegue entender qual é o programa de governo daquela pessoa, e aquele candidato ele não fala, em específico, em lutar por direitos, em garantir direitos, em propor serviços, né? E aí, na hora que ele precisa do atendimento, ele quer um Estado que é máximo, né? Então, para que o trabalho aconteça na sua essência e que seja efetivo, né, a gente precisa ter um investimento público importante e significativo na área da assistência social. Porque nós temos tetos estabelecidos para a saúde, nós temos tetos estabelecidos para a educação e não temos teto estabelecido para a política de assistência social. Então, normalmente, é o que sobra, né? E aí, isso faz com que o trabalho, em muitas situações, não seja efetivo. Porque é isso, a gente atua sempre no mínimo, para uma situação que requer o máximo, porque falar de violência, falar de vulnerabilidade, nós estamos falando de várias situações em que o Estado falhou, né? Ele falhou na questão da habitação, ele falhou na questão do trabalho e renda, ele falhou na questão do lazer, da cultura, da educação, né? Mas a esse Estado ninguém culpabiliza, né? O julgamento é simples na família. É fácil eu julgar esta família, né? E dizer que ela, por exemplo, não está protegendo aquela criança, né? Mas aí, como é que eu julgo essa ausência do Estado? Né? Quem é que responsabiliza o Estado? Então, a gente atua sempre nessa responsabilização do ser humano, né? E aí a gente precisa ter cuidado para a gente não entrar nesse automático, né? A gente que atua na defesa e garantias de direito, né? Às vezes a gente escuta certas falas de que a gente defende bandido. Não é isso, né? Direitos humanos, né? A gente está defendendo bandido. Não. A gente está defendendo o ser humano na sua essência, né? Que para que o ser humano possa ter uma vida digna, vamos dizer assim, né? Que ele tenha acesso a bens e serviços de qualidade, ele precisa ter um investimento, né? Ele precisa ter um lugar de partida, que a maioria das famílias brasileiras não tem.
né? Então, essa questão da reincidência, ela acontece muito porque não existe essa efetividade, esse investimento do tamanho que ele é necessário. Não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que ele precisa ser maior. Né? Todos os serviços, eles atuam com equipes que são mínimas. Né? Então, isso, de certa forma, Rose, acaba levando aquilo que você perguntou, de ter que judicializar algo para que aquela família tenha acesso. Sim. Que é o que a gente chama de judicialização da questão social. Aquilo que o Estado deveria garantir, ele vai precisar garantir mediante uma determinação do juiz. Isso vira uma prática, né? E isso vira uma prática. Isso. Mas por que isso acontece? A gente precisa fazer essa reflexão. Porque não tem política pública efetiva, não tem investimento público efetivo. Né? Falando de SUAS, por exemplo, né, a gente tem aí, a gente vem desde 2004, com a Constituição e tal, mas desde quando apareceu a Política Nacional de Assistência em 2004, que veio com o SUAS, e a tipificação em 2009, nós temos todo um arcabouço de serviços que, se todos existissem de fato, né, nós teríamos como, de fato, trabalhar de forma preventiva, para que essa criança, que, embora ele tenha todo esse conhecimento sobre que ele tem que denunciar, ele consiga, de fato, denunciar. Né? Então, é esse o ponto. É a questão do investimento. É a questão de você dar condições. Né? Eu preciso saber é importantíssimo, mas eu preciso ter condições. Eu acho que esse é o ponto que aí a gente acaba julgando, caindo para aquele ponto do julgamento. Né? Então, mas você está vendo? Essa família, ela não faz porque ela não quer. Né? Eu tentei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? E aí a gente julga porque esse é o lado mais fácil. Né? Mas atuar no sentido de garantir esse direito, de cobrar de fato políticas públicas que são efetivas, né? Transformar aquela sociedade do ponto de vista de dizer para ela que ela pode cobrar o direito dela nos conselhos. Então, as pessoas não conhecem nem o que é conselho. Né? Então, isso é algo que tem que ter um investimento. Né? Tem que ter gente suficiente para trabalhar, porque é um processo longo. Né? E a gente vive numa sociedade hoje do imediato. Né? Então, por isso que eu digo que a gente está na contramão. Né? Mas isso não pode ser um impedimento para que a gente não atenda. Né? Mas eu estou dizendo que é por essa razão que as coisas acontecem de forma que não se interrompe. Né? Então, imagino que o ponto do investimento é algo fundamental. Né? Porque se eu invisto em algo, eu terei um resultado. Né? E eu acho que esse é um ponto assim, importante. Né? Eu acho que também tem um outro fator aí, Aline, que eu acho que vale a pena a gente incluir, que é sobre a credibilidade do trabalho. Né? A gente percebe muito uma desconstrução do trabalho. Então, quando você colocou muito essa questão, assim, quem está atuando dentro do processo, ou quem está vivenciando a violência, não consegue ter a compreensão de toda a legislação, de todo o arcabouço jurídico que existe para que seja tomada uma decisão. E, de outro lado, nós temos aí essa magistratura, essa pessoa que vai decidir, que ela está ali envolvida com toda a legalidade, com toda a estrutura, mas ela não faz ideia de toda a vivência, né, que essa pessoa teve, todo o sofrimento. E aí tem que existir essa fala desses setores, justamente para... que não são todos. Existem as pessoas dos espaços que são atendidos, que umas compreendem mais e outras compreendem menos, e que elas também elas se ajudam. E existem as pessoas e todos os representantes dos entes desse processo todo, que também se interessam. Tanto que, por exemplo, se eu hoje sou, por exemplo, convidada a falar para essas pessoas, significa que outras pessoas também daquele espaço também prestaram atenção nisso e perceberam que pessoas como eu, com vivências e perspectivas próprias, podem muito contribuir
para a melhora disso tudo. Então, você vê que isso não está perdido. Isso, você tem uma esperança bem grande aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, de atender pessoas vulneráveis, as pessoas em situação de rua, e todos, quando tem programas, atendimentos, por exemplo, para chegar neles, vem de cima uma vontade, vem uma luta e vem uma manifestação. Aí vai além da política pública também, que já é necessária, que tem que ter para casos assim acontecer. Por exemplo, mutirões que unem tantos órgãos, né? Precisa de política pública, precisa de interesse do município, do judiciário, das instituições de ensino, dos núcleos religiosos, todos esses de mãos dadas. Mas cabe aí uma manifestação e interesse de alguém, partir de alguém se manifestar, né? Então, aqui, por exemplo, se está acontecendo isso hoje, esse debate, onde todos nós, nesse 18 de maio, estamos chamando a atenção para algo tão gritante que no país todo também está acontecendo simultaneamente, e tem pessoas vendo, tem pessoas assistindo, significa que tem alguém interessado da sociedade civil e não só a rede. E aí, a partir disso, você vê que despertar isso na sociedade é importantíssimo. E isso é despertar o cuidado, é despertar o olhar para o outro, é despertar o ouvir, e isso é urgente. Porque, por exemplo, as telas e todas as atividades voltadas a julgamentos imediatos que vêm das redes sociais, elas vêm atravessando e atropelando tudo. E aí não tem uma orientação, uma regulamentação para tudo, tudo é opinião, tudo é certeza. E todo mundo vem com força, com raiva, vem porque sentiu isso na pele também. É claro que alguém que vai desejar punição é alguém que se machucou muito, é alguém que viu alguém sofrer demais, eles têm toda a razão de querer uma definição de que aconteça, e que imagine o que é, porque assim, o que é verdade, o que é justiça, o que é amor, né? A filosofia já nos diz que isso é muito uma linha tênue, onde quando você consegue estudar, quando você tem acesso ao conhecimento, você percebe que não é uma resposta imediata. Não sou eu que vou dar a resposta para todas essas perguntas. A Aline, com toda a experiência dela, com certeza já deu uma aula aqui para a gente do que é necessário entre o mínimo e o máximo, mas entre essas duas pontas, a gente tem que despertar a atenção. A atenção está dividida. É a atenção de quem quer contribuir com você, por exemplo. Quem não quer desmontar tudo que vocês fazem, ou quem quer ter um projeto melhor que o seu, por exemplo. É dialogar exatamente com respeito. E isso se perdeu há muito tempo. Isso se perdeu em famílias durante anos, onde é importante dizer, sim, que os conflitos vêm de tabus passados de anos e anos e anos. Lá em casa isso não se fala, lá em casa não se pode. Isso não pode ser, isso é inaceitável. E assim, é uma luta de diversidade. O que é inaceitável para você é a luta de esperança de vida para alguém. E aí, como essa polarização toda movimenta uma questão que atravessa o respeito, que atravessa o interesse delicado, e a partir disso é uma manifestação de todos precisamos fazer. Mas quem que vai dar a cara a tapa mesmo e dizer, assim, eu me manifesto todos os dias. É simples fazer isso? De jeito nenhum. A Aline, todos os dias se deparar com casos pesadíssimos, ou casos que ela não sabe como proceder de cara, ela tem experiência, às vezes não tem o suporte. Às vezes ela tem o suporte e fica com dúvida mesmo, porque nós somos humanos. Qual é a decisão correta? Quem decide? Então, tudo isso cabe à reflexão e à ação posterior dessa reflexão, porque você reflete hoje, você manifesta uma campanha inteira, a gente aborda tudo, se fala, informa, está na cara de todo mundo, aí você para entender por que esse projeto todo acontece. E aí o que eu tenho que fazer para eu poder dar a mão para a Aline e ela acontecer, para quando chegar, no caso de quem precisa do nosso suporte, ele tenha essa sensação de que nós nos importamos. Sim. Isso ficou marcante até na palestra que você ministrou ontem, na escrita do livro, nas conversas que nós tivemos, porque assim, eu vou abrir aqui um parênteses, né? Eu tô aqui com uma escritora, best-seller, mas assim, nós temos uma relação de irmãs fora câmera,
porque assim, Deus uniu almas, e aí ultimamente eu tenho acreditado muito, né, nesse aspecto aqui, e a gente consegue se conversar no olhar, e isso é muito importante quando a Lu, ela fala, eu me importo, né, e ela coloca assim, eu me importo, e as pessoas olham, eu me importo com você, cara, eu tô olhando para você, eu tô te escutando, pode confiar, pode acreditar, fala comigo, porque eu consigo entender o que você tá falando. E isso é muito forte e efetivo no cotidiano da atuação que a gente tem dentro do trabalho. E, cara, como isso seria fantástico e como isso seria muito, teria uma resolutividade tão maior quando a pessoa chegar e precisar falar para você e você chegar e falar assim, tá bom, eu me importo com você agora. Nesse momento eu tô aqui pronta para te ouvir, né? Eu recebi situações assim, por exemplo, de mães entrar em desespero pelo fato de ter acreditado na fala da filha sobre a violência vivida, e ela está desesperada sobre o julgamento que ela sofreria pelo fato dela ter acreditado. E aí você virar para uma pessoa e falar assim, cara, você tá certa, você se importou. E só o fato de você ter se importado, você ter ouvido e você ter acreditado nela, parte dos problemas já ficam bem menores. É porque a realidade é o contrário. Poucas Alines existem. Se você vai se fazer uma manifestação, por exemplo, numa delegacia de uma violência, você é revitimizada todo o tempo. Se você se expressa, você é duvidada. Assim, as pessoas duvidam do que você falou. Você é jogada na parede e trabalhado isso para ter certeza o tempo todo. Se faz com crianças, com mulheres vítimas de violência, com pessoas. Qual é? Essa história é real? Tem certeza? Eu tenho que validar minha própria história todo dia. Vocês acham que apesar de ter toda essa visibilidade, de tudo isso que olham, eu sou todos os dias questionada, né? E assim, quem se interessa por isso, né? Olha a pauta que a gente faz. Essa pauta toda, por todo mundo, ela não aqui hoje é um tema em evidência, mas amanhã não vai ser mais. As pessoas querem falar de outras coisas, as pessoas querem saber qual o benefício eu vou ter ao te ouvir. As pessoas querem saber o que eu vou ganhar com isso. Não o contrário, o que eu posso fazer por você. As pessoas querem se encontrar para saber o que eu vou levar daquilo. Então, eu vou naquele espaço, o que eu vou levar daquilo? Eu tenho uma visão, e assim, eu não sou superior a ninguém, mas quando eu vou, eu me dou totalmente, porque quem sai melhor sou eu. Hoje é um aprendizado. Tudo que ela falou serve para eu apurar aqui, eu falar depois, eu escrever sobre, eu relacionar com o que eu faço. E aí todo mundo se prende muito ao que aconteceu comigo, mas ninguém percebe, muitas vezes agora, hoje em dia, cada vez deixa mais claro, que não é por mim que eu faço o que faço. E assim, também não sou superior a quem não faz. Eu sou uma voz que chamou a atenção, então eu tenho obrigação e uma responsabilidade imensa de gritar alto por essas crianças e adolescentes e pelas pessoas vulneráveis. E isso me consome, não é uma escolha a mais. Foi uma decisão minha adulta, e eu decidi isso depois de ter sido fortalecida também. Então você que vive, que sofreu e que passou por tudo isso, você não precisa sair por aí falando o tempo todo ou dando conselhos, você precisa se fortalecer primeiro. Esse ressignificar é importantíssimo. Eu fiz isso por meio da literatura, por meio da educação, mas todo mundo precisa também de um suporte psicológico, de profissionais envolvidos, de saúde. E, de novo, nem todo mundo tem acesso para isso. E aí também, política pública para atendimento, para tratar a família, para tratar quem foi agredido e quem agrediu também. E esse é um ponto que eu gostaria de entrar. Durante a semana, houve várias palestras, houve a tua palestra, houve a questão da apresentação da rede e houve também a apresentação de uma justiça, né, que é pouco falada, é pouco conhecida, é nova, né? Até eu tive uma aula com a Aline a respeito, porque eu não consegui estar presente, eu estava num outro compromisso profissional, conversei com algumas amigas a respeito, conversei contigo também,
sobre a justiça restaurativa, que foi apresentada. Né? Então, assim, ficou algumas dúvidas no sentido, falou assim, nossa, estamos fazendo proteção do agressor, ou de novo, né? Porque assim, o entendimento inicial vai para, falou assim, a vítima não é a prioridade, vamos olhar para o agressor. Então, gerou-se essa dúvida, eu acho que não ficou. Acho que teve uma clareza dos detalhes, principalmente o pessoal que esteve presente, principalmente no final da palestra. Elas conseguiram explicar bastante o que era, mas muita gente saiu com dúvidas. Então, eu queria que vocês me ajudassem a esclarecer um pouco o que é essa justiça restaurativa, qual é essa proposta. Porque, assim, a gente tem algo similar quando a gente fala de bens, né? Que você tem a justiça, que ela é morosa, e aí você tem o pequenas causas, que é onde você vai sentar ali com alguém que vai decidir, mas que ela conversa e fala sobre vamos chegar a um acordo, né, para resolver esse problema, para isso não protelar judicialmente e entrar dentro dos protocolos que tem na justiça. Né? E aí você vem com essa proposta da justiça restaurativa para casos que a gente não está falando de bens, não é uma disputa de essa bola é minha ou essa bola é sua, né? Porque as pessoas não conseguem se falar e aquilo ali precisa ser definido por alguém, né? Mas a gente está falando de outras coisas maiores, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de guardas, a gente está falando, né, de outros movimentos que são pessoas que estão no processo ali, não objetos, né? Então, eu queria que vocês pudessem aí explanar um pouquinho do que vocês entendem, do que vocês sabem sobre a justiça restaurativa, o que vocês podem trazer para a gente. Eu vou falar que a palavra que eu acho que descreve bem é a compreensão dos fatos. É o entendimento daquilo de forma mais aprofundada. E aí, a partir do momento que você tem que entender esses fatos, você entende o cenário de onde tudo está acontecendo. E aí, os motivos e as tendências, os ciclos de cada um. E aí, a punição imediata, muitas vezes, não é a solução para aquele caso específico e para outros também parecidos, e inclusive nos mesmos espaços, porque eles tendem a ser discutidos em geral e podem influenciar, inclusive, numa maior demanda de violência. Mas eu vou deixar também para a Aline, que é muito mais, acho que, preparada para poder falar sobre, mas eu estou aqui também para complementar, Aline. Eu sou a favor, então, da justiça restaurativa. Eu gosto muito do trabalho de quem faz e dos resultados que alcançam. E assim, porque eu, Lu, venho de um contexto de que só punir, por exemplo, o que aconteceu comigo, por exemplo, eu fugi de casa por maus tratos, por violência, por tantas coisas. Eu fui abandonada e vivi em situação de rua, enquanto muitos pensavam que o meu pai estava me negligenciando, era culpado e que ele tinha que ser punido. E essa punição de todos eles acabou impactando na punição da minha própria vida, porque ele estava simplesmente enlutado e totalmente adoecido mentalmente, nem percebeu essa punição, esse julgamento da sociedade. E quem percebeu na pele fomos nós, os filhos, que fomos criados abandonados e impactados. Então imagina, se toda decisão for só por punição, quem fica também é impactado com essa punição, a punição coletiva, não só para quem faz. E assim, o que faz depende também de cada caso, como mencionei. Mas a Aline se depara com certeza diariamente com casos assim e tem muito a nos ensinar, né? Não, gente, imagina. Mas assim, eu também sou a favor da questão da justiça restaurativa. Eu acho que sim, tem uma falta de compreensão do que de fato é essa questão da mediação e da conciliação. E eu acredito, quando você falou assim, poxa, mas aí eu vou olhar para o agressor, né? Vou focar no agressor e não vou focar na vítima. A gente precisa entender que o foco precisa ser nos dois. Exatamente. Né? Em quem comete a violência e em quem recebe a violência. Né? A própria Lei Maria da Penha traz a necessidade do atendimento ao agressor. Porque quem promove essa violência, ele também faz parte de um processo
societário, cultural, de família, que está ali nele, né? E ele faz parte disso e ele está processando isso, ele está devolvendo isso para a sociedade. Então, ele precisa também entender que aquilo que ele fez, também ele tem um custo para a vida do outro, né? E muitas vezes, se a gente fica só no caráter punitivo da justiça, aquela pessoa não entende, ela não vê o impacto da violência que ele cometeu na vida do outro. Então, não é que a gente vai deixar de punir quem comete um abuso, ou quem comete exploração sexual, quem abandona, quem comete maus tratos, não é isso, tá? O âmbito criminal, a questão da justiça, ela vai ser processada, né? A pessoa vai ser responsabilizada. E a justiça restaurativa, ela é uma opção, né? E para que ela de fato aconteça, a questão da mediação e da conciliação, para que ela aconteça, ambas as partes precisam querer participar. Então, uma vez que aquela vítima não se sente à vontade em participar, ela não será obrigada, né? E é um processo que ele tem um tempo, né? Por isso que não pode nada, tudo envolve o tempo, né? As coisas não podem ser tudo assim, no puro imediato, né? O processo, né? Isso é o processo. Isso, exatamente. Isso é um processo, né? E você, eu falo que assim, a justiça restaurativa é isso, né? É você reparar esse dano, é você fazer reflexão, é você ter essa condição de se comunicar, de ter um momento de falar, de ter um momento de ser ouvido, de olhar para o conflito em si, né? A tendência humana é cada um ter a sua opinião formada sobre tudo e defendê-las com unhas e dentes, e cada um tem a sua verdade e eu não vou mudar. E aí, aquela situação que gerou esse conflito, vamos dizer assim, a gente não fala sobre ela, a gente fica apenas só na posição das pessoas, e aí esse conflito, esse problema, né, ele não é resolvido nunca. Porque se eu estou fechado na minha posição e se o outro está fechado na posição dele, ora, nós não temos condição de mediar. Para fazer essa mediação, para ter essa conciliação, né, você precisa ter a vontade das partes, né? Senão a gente não consegue realizar o trabalho de mediar aquela situação em si. Mas essa questão da justiça restaurativa, de reparar o dano, de considerar quais são os condicionantes daquela família, né? Qual é o que ela recebeu, né? Qual foi as condições que ela teve de se materializar ali enquanto sujeito na sociedade. Isso tudo, numa questão criminal, ele fica, não que ele não seja observado, mas ele fica num segundo plano. É porque eu vou só olhar o caráter da ação que ele fez e julgar aquilo. A justiça restaurativa, ela traz essa observação histórica, cultural, de onde esses sujeitos estão inseridos. E, a partir daí, ter essa reflexão. Então, é muito importante a gente pensar que a justiça restaurativa não defende quem comete crime, né? Ela defende o diálogo, ela defende uma comunicação que não seja violenta, ela defende uma empatia, né? E defende que todos tenham o direito de falar, né? E poder se expressar, né? E receber um atendimento também, né? Normalmente, por exemplo, serviço que atende vítima não atende agressor, por conta, às vezes, até da dificuldade do encontro, né? E daquilo que isso pode gerar na vítima e tal. Mas é necessário que se olhe para essa questão, né, de atender essas pessoas que cometem essas violências, entender o que estava acontecendo ali naquele momento, porque todos nós somos carregados de história, de sentimentos, de emoções, né, de dúvidas, né, e a gente não é ensinado ao longo da nossa vida a expor a nossa opinião. Né? Nós somos ensinados a nos calarmos, a obedecer, sobretudo a questão do gênero feminino. Né? A gente é ensinado que esse lado, né, do cuidado, da proteção, é o feminino. Né? E o lado de ser o forte, aquele que mantém a subsistência, é o masculino. Então,
aquilo que dá errado no âmbito da família, né, da própria sociedade em si, é culpa da mulher. Então, isso tudo precisa ser desconstruído. Né? E a justiça restaurativa, ela tem essa intenção. Né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma mediação na escola, né? Tá acontecendo muitas brigas entre adolescentes em escola. A gente precisa sentar, né, e conversar com a escola, entender qual que é a condição que a escola tem, de olhar para aquele conflito, né, de entender o que está se passando nesse universo dos adolescentes, e aí sim trazer uma discussão para a sala de aula, trazer uma discussão com grupos, né, de colocar que aquilo que aconteceu atingiu todo mundo, né, e não só aquele adolescente X e Y que estava ali envolvido. Então, a justiça restaurativa, ela traz uma discussão ampla, né, sobre prevenção de situações que a gente pode resolver conversando. E outra coisa, assim, a gente também é ensinado que a gente resolve pela via do, o mais forte se sobrepõe, né? E isso é algo que acontece mesmo. E aí a gente só vai resolver pela via eu sou mais forte que você, então você tem que me ouvir, você tem que aceitar o que eu estou dizendo, porque senão eu vou cometer a violência, né? E o momento em que a gente comete a violência, que a gente perde a paciência, é exatamente porque a gente não soube lidar com aquilo. Então, é esse não soube lidar com aquilo que a gente precisa entender. E para isso a gente tem que ter serviços que vão poder de fato atender, que vão poder fazer essa mediação, né? Que vão poder dar espaço para que essas pessoas possam de fato ser ouvidas. A gente está falando muito disso, de ser ouvido, de comunicação, né? De ser escutado. Então, é isso, a gente precisa ter esses serviços, pensar da justiça, né? De um ponto de vista de restauração mesmo, né? De reflexão, porque a gente só vai conseguir interromper de fato, né, quando a gente atende todas essas necessidades, né? E a gente fala assim que, mas eu não posso conflitar, já atendi muitas questões lá. Não, mas eu tento evitar um conflito, dona Lília, eu tento fazer isso, né? E aí eu sempre falo isso, né? Olha, mas evitar o conflito é impossível, porque conflitar faz parte da natureza humana, né? O que nós precisamos aprender é como que nós vamos lidar com aquilo. Né? Entender aonde foi que naquela situação eu não respeitei ou não fui respeitado, ou eu não ouvi, né? E não fui escutado, que é essa cultura do diálogo. Então, o que nós precisamos colocar na nossa sociedade de forma preventiva, né, é a questão do dialogar, né? E isso tem sido prejudicado. Né? E eu digo até em questão de rede, né? Nós precisamos aprender a dialogar. Nós temos a tendência de achar que esse problema é da saúde, esse problema é da educação, esse problema é da assistência, e aí a gente acaba não estreitando essa relação, né? E a gente age de forma vertical, né? E a gente precisa romper com essa verticalidade, a gente precisa ter essa horizontalidade, e isso eu falo de todos os setores. Né? Então, saúde, assistência, educação, Ministério Público, Judiciário, Segurança Pública. Nós precisamos ter essa relação horizontal, porque nenhum de nós conseguimos dar conta da questão social sozinhos. Sim. Né? Nós precisamos dessa horizontalidade para que a gente consiga, de fato, atender as demandas da população como um todo. É tudo muito complexo. Não seria, nunca vai ser simples. Sim. Mesmo porque, como ela mencionou, vários órgãos, inclusive, imagina que muitos são formados por pessoas completamente diferentes do seu setor. Eles não têm a formação mesmo profissional, não têm a formação pessoal. Por isso que cada um vai jogando uma sementinha em cada espaço, né? Às vezes chama um, chama o outro, e aí vai mencionando. E vai, porque só assim vai ter uma solução, porque a punição por si só já viu que não é certo.
não é? Não nós tem, estamos aí não com o tem, sistema não tá penitenciário tudo cheio, é né? sobrecarregado, Sim. tem fila para tudo. E assim, tanto em casa mesmo, dentro da própria casa, que é o primeiro lugar onde você cabe ao julgamento, onde cabe os seus vizinhos, os seus professores, a sua comunidade, quem tem uma religião específica, o seu líder religioso vai lá e conversa. Tem sempre um passo primeiro antes de chegar no ponto de... Porque assim, quando você fala em conselho tutelar, muitas vezes eu ouço, quando eu estou falando no geral, com a sociedade civil, estou fazendo a unha, eu ouço uma moça, mas conselho tutelar eu vou chamar para minha filha porque ela não foi para a escola. Aí eu vou assustá-la. Olha a noção. Então a pessoa tem a noção, acha que o conselheiro tutelar é para isso. Acha que o juiz é só para punir, por exemplo, não é para que a sentença dele não está embasada em nada, que é só uma opinião, e não é. Acha que um promotor é só para acusar, e não, e tem uma fala de educação absurda, né? Uma instituição é só para depositar pessoas, né? E deixa lá, não, e o trabalho, e a transformação diária, aquela manifestação de fortalecimento daquela criança, daquele adolescente. Então, mas sozinho não. A parte, por exemplo, da segurança pública, a socioeducação. Imagina a socioeducação. Quando você fala socioeducação, muita gente que eu conheço, ainda bem, é uma rede que ainda se importa, porque eu estou envolvida nisso. Mas, por exemplo, eu nunca fui privada de liberdade, eu me importo com quem está privado de liberdade. Porque, gente, poderia ser um filho meu, poderia ser seu filho, poderia ser você. O meu irmão passou por isso. E assim, quem passa, por que passa? Ah, não, tá lá é porque já era, não tem mais jeito, nada tem mais jeito. Se fossem pensar assim, eu não teria jeito, e eu não tenho jeito, talvez não tenha, porque o meu jeito vai ser sempre enfrentamento. Eu vou enfrentar, né? E aí, e vou dialogar também. Mas também não vou só passar a mão em quem fez, eu vou falar, tá errado, ou tá certo, mas eu também não vou ter certeza. A minha certeza, ela vem com muito cuidado. E assim, parece tão simples para quem pensa assim, né, Aline? Mas não é, porque a Aline pensa assim porque ela escolheu isso, ela estudou isso, ela tem líderes que ela admira, que pensam assim. Então, e aí, e quem se manifesta baseado na dor do outro e acha aquilo justo, e é plausível de respeito também, mas se aquilo atingir o outro a forma de uma sociedade inteira ao ponto de machucar ou de retorno, isso vai impactar a todos, inclusive quem pensa diferente do outro. Então, a prevenção e o enfrentamento é o que a gente faz todo dia. E aí, para a gente finalizar o nosso papo, eu acho que de tudo aqui que eu aprendi com vocês, porque é aula, né? Sempre, cada dia, uma aula nova. E resumindo, por tudo que foi colocado para a cidade, para todas as pessoas que tiveram oportunidade de participar dos encontros, de participar e que possam rever e ver essa live, porque vai ser uma live que ela vai ficar ali guardadinha, e quando eu quiser saber mais sobre aquele assunto, eu vou voltar. Aí, quando aquele assunto, aquela dúvida pairar de novo, eu vou retomar. Porque aqui tem muitos conceitos, tem muitas informações, tem muito aprendizado, tem muita técnica que precisa ser estudada. Vai despertar, obviamente, meu coração para poder ler mais a respeito disso, como aplicar isso. Quando você fala, às vezes, tá no âmbito da justiça. Tá, mas não é isso, cara. Ela fala de uma comunicação não violenta. O que é isso? Comunicação não violenta, eu vou aplicar isso só no âmbito judicial? Não, isso está no meu cotidiano, na minha relação com o meu filho, na minha relação com o meu aluno, na minha relação com os meus amigos, na minha resolutividade de pequenos conflitos, porque a criança aprende, né? A criança que ela está vendo que ela teve um problema na escola e a mãe vai lá para bater na professora e aí depois ela vai fazer um boletim de ocorrência que vai virar uma ação judicial. Qual foi o aprendizado que essa criança teve que quando ela brigar com o amigo ela vai ter que sentar e conversar com ele e resolver as diferenças? Porque tá tudo bem não pensar igual, desde que eu respeite que o outro também tem a opinião dele, né? E a gente vive muito nisso, das pessoas querem ter razão, a minha verdade é absoluta, a minha verdade é única e existente, a tua não importa, né? E além de eu não me importar com a tua, ainda preciso te convencer que a minha é correta, né? Então, é sobre isso. E, na verdade, não, tá tudo bem, a gente brinca com o exercício do 6 e do 9, né? Que você coloca um número
se coloca uma criança de um lado, tá vendo? Eu acho que muitos adultos precisariam fazer esse exercício, né? Então, você tá de um lado, tá do outro. Que número é esse? Que número é esse? Eu cheguei a fazer com uma criança, daí ela falou assim, é 9, da outra é 6, é 9, é 6. Quem tá certo? Eu tô certa. Aí eu inverti. Falei, que número que você tá vendo agora? Dela, 6. Eu falei, agora, quem tá certa? Ela, eu tô errada. Eu falei, não tem errado. No teu ângulo agora, você tá vendo 6. E você estava vendo 9 do outro lado. Por quê? Porque as pessoas têm pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, né? E, então, fortalecimento do diálogo, eu acho que trazer isso precisa ser retomado nas escolas. Eu vejo que existe muito conteúdo, existe muito, mas aquele debate. Eu lembro que na minha época de escola a gente fazia, até a gente colocava situação, problema, e a gente tinha um promotor, tinha o advogado de defesa, a gente fazia simulações. A gente fazia simulações de conflitos para que a gente pudesse trabalhar. Orientações de mediação para criança hoje, né? Eu conheço um juiz de Guarulhos, do Tribunal Regional Federal, Dr. Paulo Almeida, que ele tem um trabalho lindíssimo de formação dos professores para fazer essa mediação. E aí, dentro das escolas, quando os conflitos que você mencionou, de violência, tal, antes de chegar com crianças pequenas, aí tem, claro, tem toda a informação, tem cartilhas, livros, uma educação toda focada, e gente interessada que partiu de alguém fazer isso, né? Por quê? Para lá na frente a gente tentar formar uma geração diferente da atual. A gente tem chance, tem como fazer. Mas precisa de todos juntos para poder fazer. E é bonito acompanhar, e você mencionou aqui, após que você faz aqui no Ciranda, né, e as pessoas fazem você no seu cotidiano orientando essas educadoras, gestoras dos ambientes escolares, de como lidar com situações assim, para chegar nos pais também, como acontecer, e ainda mais a tendência, né, mas tem todo um audiovisual aí mostrando tanto para um aprendizado, você mencionou de procurar ajuda, de procurar ler a respeito, porque você se importa. Quem está ouvindo e não tiver essa mesma sensação não vai fazer isso. Você vai se manifestar como uma maluca e nem todo mundo vai acessar o link que você mencionou. Mas o legal é que quem fizer isso, quem estiver ouvindo, significa que tem interesse e que a gente acredita que a solução é essa, né? E eu acho é um entendimento bom para um e para o outro. Isso que é mediar, né? Chegar no bom senso. E eu acho que é importante a gente enfatizar uma frase, porque hoje tá tão invertido as coisas que às vezes você se pergunta, será que eu tô fazendo certo? Porque é tão oposto do mundo que você começa a se questionar, né? Se acreditar é o correto, se agir é o correto. Gente, se importar vale a pena. Se importar é importante. Se importar é o correto. Vale a pena, precisa ser feito. Ah, mas eu sou considerada maluca. Não tem problema. Vai ter uma vida que vai te agradecer. É uma maluca que se importa. Sejamos malucos que se importam. E cada um fazer o que cabe, né? É. Não é todo mundo que vai fazer do jeito que eu faço, que a Aline faz, que você faz. E às vezes o pouco acha que é pouco e é muito. Sim. Cada um faz de uma forma e onde também não se expõe ou não se machuque. Porque eu vou falar, muita gente da rede, é muita gente que sofreu tudo isso. Sim. E que por isso mesmo se importa. E aí, ao se deparar com tudo, tem retornos da própria violência sofrida diariamente. E aí, talvez, precisa de uma contribuição, de uma ajuda, pede socorro. Porque precisa, porque às vezes a gente não sabe de onde vem, de onde tem esse gatilho que desencadeia tudo isso. Você não lembra, as memórias são muito... Os devaneios, às vezes vem um caso que traz. E assim, às vezes as pessoas falam, eu nunca vivi isso, é porque não lembra. A gente desliga também. Eu prefiro, inclusive, tem muita coisa que eu não me recordo, enquanto outras me marcaram profundamente. E simplesmente quem entende de saúde mental sabe que quem sofre um trauma absurdo, um abuso, uma dor, uma violência dentro de casa ou fora dela, leva isso para a vida e se depara com desafios imensos na fase adulta. Então, o que você quer para esse futuro? Se você sente que precisa de ajuda também, você pode se manifestar da sua maneira na escola, com um amigo, com alguém, na universidade, precisa pedir ajuda. E de fazer, até é possível fazer até
da forma anônima, justamente se você não quer se expor e tem medo disso. Mas não fica com isso sozinho. Isso é importante, né, Aline, mencionar. Porque às vezes a gente pensa, qual a ação que eu tenho que fazer? Mas às vezes eu estou precisando de ajuda. Existe uma reciprocidade quando às vezes eu falo, muitas vezes eu falo e quando alguém vem, me abraça e conta o que acontece. Isso acontece todo dia. Isso aconteceu na Bienal Mineira, isso aconteceu nas palestras que fiz em São Paulo, nos ambientes escolares, ou quando nas minhas redes sociais eu recebo depoimentos. Então, por isso que eu falo, é muita responsabilidade. A gente tem que direcionar, mas tem que entender e não silenciar essa pessoa. A gente tem que se manifestar. Mas a gente só vai fazer essa manifestação a partir de uma confiança. E uma rede só funciona quando todos confiam no outro. É uma esteira. É o que você falou. É uma esteira. Sim. Bom, e agora a gente chegou aqui nos nossos momentos finais. Eu sei que tá muito gostoso. Para mim, gente, a gente já ficou ontem até meia-noite. Eu ficaria aqui até mais 3 dias, sem problema nenhum. Mas eu sei que as pessoas, elas assistem até um limite, né? E depois elas já começam a se perder, mas aí volta. O bom da tecnologia é isso, né? Cansou, vai lá beber uma água, aperta o pause, volta depois, assiste de novo. Mas vamos deixar aqui um recado. Vai ficar a hashtag Eu Me Importo. Então, se você entendeu tudo isso que aconteceu aqui, quer fazer parte desse movimento, iniciamos esse movimento aqui hoje, o Eu Me Importo. E vamos crescer esse arroba aí, Eu Me Importo, vamos colocar isso, Lu, vamos levar isso? Bora, eu me importo. Vamos levar pra frente. Então, quem se importa, marca aí que se importa, pra gente aumentar essa comunidade, para que a gente possa cada dia mais se importar com a nossa criança, com o nosso adolescente, porque quando a gente faz isso, a gente tá pensando que essa criança, esse adolescente vai ser o adulto de amanhã. Né? Então a gente quer pessoas que se importam, por isso que eles precisam ser criados e cuidados por pessoas. Então, Aline, eu queria imensamente te agradecer. A Aline foi muito pega de surpresa, preciso abrir um parênteses aqui, que eu bati um papo super gostoso com ela e tal. Incrível. Aí eu virei pra ela e falei, que ótimo que a gente tá conversando, que amanhã você tá no podcast. Ela falou, o quê? Eu falei, é esse bate-papo que a gente teve aqui, então não vai mudar nada. Eu adoro fazer dessa maneira. A Aline está em Jardinópolis, está dentro da rede de atendimento. Sim. É a pessoa que pode ser procurada para poder ser essa escuta. Está aqui com a gente. Eu sempre faço questão de trazer uma pessoa que vem. A Lu é um fenômeno, roda o mundo por aí, fala para muita gente, é potente na sua fala, mas ela está sempre, não tá tão distante, porque olha, quem acompanha as nossas redes sociais sabe que a Lu tá sempre lá, sempre tem o coração da Lu lá. Então ela sempre tá muito aqui com a gente, mas é muito importante a gente sempre ter nessa fala pessoas que estão na atuação, né? Que pessoas reais, porque eu costumo dizer muito que a gente olha nas redes sociais ou a gente fala naqueles centros de atendimento lá que a gente não sabe mais se a gente está falando com um ser humano ou com uma IA, né? Sim. E eu já cheguei em alguns momentos ir no local e cutucar o ombro da pessoa e falar assim, não, eu precisava saber se você é real, né? Porque era uma fala tão robótica, né? E então assim, a gente... Não, eu fiz isso, gente, lá em Brasília. Mas enfim, esse é um quadro pro livro, né? Que um dia sai. E aí... mas dentro que é sempre importante no bate-papo a gente falar sobre coisas que é importante, mostrar que as coisas estão acontecendo e onde as pessoas podem procurar, né? Então nós estamos aqui, a rede protetiva está aberta, os representantes da rede protetiva, eles foram apresentados nos últimos encontros que tivemos. O CMDCA tem um site, vai colocar aqui embaixo agora o site para vocês. Então, lá no site tem toda a rede de denúncia, tem quem faz parte dos conselhos de direito da criança e do adolescente, tem os cursos, tem o nosso bate-papo anterior do ano passado, que também vai estar na descrição do link para vocês poderem rever. Quem não viu, assista, que vale muito a pena. Né? Aquele encontro foi muito emocionante.
As meninas. Foram assim, as crianças entrevistaram a Lu da última Foi vez, lindo, então me lembro. foi assim, foi muito impactante. Então, vou deixar para que vocês vejam o livro da Lu, Cola Invisível. Gente, best-seller, então não precisa nem falar. Então, depois a gente vai colocar na descrição também como você pode adquirir o seu livro. Quem esteve ontem tem o seu livro autografado. O meu livro autografado, ele já tá com orelhinha, de tanto que ele tá rodando pelo circulando mundo. por Jardim Tá Lopes. circulando. Então, para quem também quiser ler, pode vir aqui no Centro Cultural que a gente tem. E é isso, eu queria muito agradecer a presença de vocês, bate-papo maravilhoso, construtivo, importante, potente e de pessoas que se importam. Eu queria agradecer demais. Quer deixar o seu recado final? Queria agradecer a oportunidade, né? Feliz de estar aqui, poder falar sobre, né, as questões do cotidiano e podem contar comigo, de fato eu me importo bastante. E estou aí à disposição para que a gente possa construir uma coisa nova aí, quem sabe, né? Como a Lu disse, né? Para as futuras gerações, né? Sim. E é para isso que a gente está aqui, né? Como uma missão mesmo. Obrigada. Eu tenho que agradecer, porque esse bate-papo com vocês foi um aprendizado muito rico. Eu não conhecia a Aline ainda, conheci ontem rapidinho, mas poder ter a oportunidade de falar, de aprender tanto, dá vontade de carregar comigo. Porque você falou, a Lu está em todos os lugares, e aí, mas a Lu também está aqui, porque eu faço parte dessa rede. E não só dessa, mas de todas que eu me manifesto. Então, e eu só estou ao lado do que eu acredito. Porque diferente de muitos, eu que escolhi fazer isso, né? Não estou concursada no espaço, fiquei parada. Eu estou me movimentando porque eu sou umas pessoas que acreditam no mesmo que eu, que é uma solução que me define. Então, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer mais uma vez o convite a chegar a esse município que me acolhe com tanto carinho e tanto amor. A te conhecer, entender a sua prática e saber cada vez mais que toda essa teoria que a gente aprende, tanto fala, é aplicada com efetividade, né? E pedir para as pessoas acompanharem mesmo, me acompanharem nas redes sociais, né? E quem tiver mais interesse sobre tudo o que eu faço e tudo o que eu acredito, tem inúmeras entrevistas cada vez mais no YouTube e definidas aí, dá para mostrar quem sou, podcast. Hoje mesmo a live que vai servir não só para sua rede, mas para todas que me acompanham. Então, é um prazer poder falar, ter lugar de voz, assim, tem lugar de fala, né, e poder propagar o que a gente acredita. E assim, sem dúvidas, falar muito de direito à literatura, né, o aprendizado em acreditar no conhecimento. E quando alguém fala, a superação tá desgastada, a gratidão tá desgastada, ressignificar tá desgastado, você ouve e continua acreditando nas 3 palavras que eu acabei de falar. Porque nós podemos mudar todos os dias, a gente pode melhorar a nossa própria história e a do outro. Aí sim é uma definição de entendimento, mas para isso a gente precisa contaminar as pessoas para que elas acreditem em si. Então temos uma missão por aí, meninas. Obrigada. Para aqueles que precisam, o CMDCA está aqui e se importa, a Rede Protetiva está aqui e se importa. Nos procurem nas redes sociais, fiquem ligados nas transmissões, deixa lá, eu não entendo muito disso, mas vai lá, todo mundo repete isso, você é youtuber, como que é? Clica o sininho, né? Marca lá, curte lá, né? Compartilha, comenta, né? Porque daí vocês vão estar recebendo esse tipo de conteúdo, né? Ou os afins, e vamos começar esse movimento. Eu me importo Jardel, que vai virar Eu Me Importo Brasil, e aí isso a gente vai começar a fazer esse mar e vamos fazer a diferença na vida das nossas crianças. Muito obrigada até aqui e até mais. Tchau, galera!